Meus irmãos queridos, hoje em muitas igrejas é um dia especial de comemoração do dia do pastor. Os pastores, os ministros das igrejas, chamados pelo Espírito Santo para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tem sobre si uma grande missão. Não apenas eles, mas extensiva a todos os crentes, mas principalmente aos pastores. E eu quero convidá-los a que abram a Bíblia, a Palavra de Deus, no texto de Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28. Podem ficar sentados, tá? Mateus 28, versos 18 a 20. Assim está escrito na santa palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo ou dos séculos. Não fecha a Bíblia não, eu vou orar. Senhor, que privilégio poder abrir a Tua palavra e falar sobre ela. Ó Deus, não sou digno disso, mas te agradeço pelo chamado que há muitos anos fizestes ao meu coração, para que eu abrisse a boca e partilhasse da palavra que me salvou um dia. Eu te dou graças por este privilégio e peço que o Espírito Santo atue nos nossos corações nesta manhã, e também, caso esta mensagem seja filmada, que ela possa falar ao coração de quem escutar, seja na data que for. Amém. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus disse isso quando? Quando foi que ele falou isso? Primeiro nós precisamos nos situar na história. Jesus tinha morrido na cruz, tinha ficado na sepultura, e ao terceiro dia ressuscitou, porque a morte não pôde contê-lo, e ele o fez corporalmente, fisicamente. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, mas Jesus não ressuscitou com carne e sangue, mas quando mandou que Tomé o tocasse, disse: um fantasma não tem carne e ossos como eu tenho. Ou seja, Jesus ressuscitou fisicamente, mas num corpo glorificado, que não apodrece mais, que não envelhece mais, que não adoece mais, que não morre mais. E a promessa de Jesus é que todos aqueles que crescem no seu santo nome também um dia seriam ressuscitados pelo poder do seu amor. Ressuscitado, ele caminhou durante 40 dias, aparecendo aqui e acolá. E ao final de tudo, ele foi assunto ao céu, ele subiu aos céus. Mas antes de subir, ele deu uma ordem para os 500 que estavam a contemplar a sua subida.
e em especial aos 12, ou aos 11, porque um deles havia traído a Jesus, que foi Judas Iscariotes. O outro que o traíra, Pedro, arrependera-se e voltara ao convívio apostólico. Mas a ordem de Jesus para estes apóstolos, primeiro, e depois extensiva a todos os 500 que ali estavam vendo a sua subida para os céus, foi esta daqui. Ele não foi embora sem deixar uma ordenança, sem deixar uma diretriz. E ele disse àqueles apóstolos: portanto, ide. E no grego, o ide aqui tem uma conotação de ir sempre, indo. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E de fato os apóstolos fizeram isso. Primeiro pregaram aos seus irmãos de raça, aos judeus. E a primeira colheita foi exatamente de 3.000 pessoas que entregaram o seu coração para Jesus. Depois, com outra pregação, o grupo de judeus que se convertera ao Messias subiu para 5.000. E o crescimento foi exponencial, a ponto de serem perseguidos. O evangelho então chegou a Samaria, aos samaritanos, que eram meio judeus. E eles não acreditavam que Jesus salvasse samaritanos, porque para eles, samaritanos eram piores do que os cachorros, porque eram misturados. Mas o Espírito Santo salvou e mostrou aos apóstolos que Cristo morrera também pelos samaritanos. E então a perseguição aumentou. Todos foram expulsos de Jerusalém, tiveram que ir embora para outras cidades, e lá em Antioquia uma forte igreja de gentios, de gente que não era judeu, cresceu. E posteriormente, numa visão ao apóstolo Pedro, Deus mostrou para ele um grande lençol com animais imundos, isto é, animais que não eram para ser servidos como comida, segundo as determinações das leis de Moisés. E Deus falou para Pedro: mata e come. E Pedro discutiu: não, a lei proíbe, eu nunca pus isso na minha boca. E então Deus disse assim: não chame imundo aquilo que Deus já purificou. E nesse momento, Pedro recebe na casa onde estava hospedado a visita de soldados, falando que um gentio, um italiano, queria falar com ele, que um anjo tinha revelado que ele tinha uma mensagem, que aquele italiano era de um coração muito bom, mas que precisava saber o caminho da salvação. E o anjo disse: Pedro vai falar. O anjo podia ter encurtado o caminho e ele mesmo pregado o evangelho para Cornélio. Mas aos anjos não foi determinado pregar o evangelho. Aos anjos foi determinado que ajudassem os cristãos na pregação do evangelho, mas não anunciar o evangelho. Então agora Pedro vai até a casa desse Cornélio, e quando prega o evangelho, a manifestação do Espírito Santo comprova para aqueles judeus, apóstolos, que Jesus estava salvando também os gentios, também os não judeus. Então a igreja de Cristo agora estendia os seus braços para a humanidade toda, porque Deus mostrara que o que Jesus tinha dito cumpria-se, indo por todo o mundo. Foi a ordem. E os apóstolos foram. Pedro foi, e principalmente o apóstolo Paulo, que se dizia um abortivo,
porque nem andou com Jesus no seu tempo de vida, mas recebeu uma revelação do Senhor. Ele, que era o maior perseguidor do Evangelho. Paulo pregou e fundou inúmeras igrejas por toda a Ásia Menor e partes ali da Europa. Deus usou a vida de Paulo. Mas nenhum apóstolo ordenou outros apóstolos. Só Jesus ordenou apóstolos. Só Jesus soprou sobre eles. Eles não sopraram sobre ninguém. E eles não disseram assim: se alguém quer ser apóstolo, excelente obra deseja. Que o apóstolo, senão, não existe isso. Estes apóstolos que nós ouvimos falar, e alguns dos meus colegas, que antes eram pastores como eu, acharam que ser pastor era muito pouco. E eles mesmos pegaram 1 litro de azeite, tacaram na cabeça e inventaram a moda de que agora eles eram apóstolos. Bem, para ser apóstolo era necessário ser testemunha ocular da história do Senhor, ou de estar com aqueles que foram testemunhas oculares. Acredito que nenhum dos novos apóstolos tem mais de 2000 anos. Aliás, apóstolos são novinhos e quando fica velho, já esquecem dele e já ordenam um novo apóstolo. Isso não vem de Deus. Apóstolos não ordenaram apóstolos, porém, os apóstolos ordenaram ministros do Evangelho, pregadores da palavra. Paulo diz a Timóteo que ele deveria determinar aos presbíteros. A palavra presbítero significa ancião, idoso, aquele que tem mais experiência. Era necessário que os presbíteros dirigissem o rebanho de Deus e tomassem sobre si o encargo da pregação que os apóstolos até então fizeram, mas eles iriam morrer. Então alguém precisava levar esta palavra avante. Logo, a missão que estava sobre os apóstolos, dada por Jesus em Mateus 28, passou a ser extensiva aos ministros que eram escolhidos nas igrejas para continuar a obra da propagação do Evangelho de Cristo. E não apenas aos apóstolos, não apenas aos pastores, mas todos os cristãos podem se beneficiar destas ordens que Cristo deu aos apóstolos e extensivamente aos pastores. O que Jesus mandou que eles fizessem? Diz o verso de número 19: portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Segundo Jesus, a primeira missão que os apóstolos e os ministros do Evangelho têm é de fazer discípulos. E o que é fazer discípulo? É que a palavra discípulo, hoje nós não a usamos muito senão na igreja, mas ela tem um sinônimo em português. Qual é? Aluno. Ora, se eu vou fazer alunos, o que é que eu sou? Se eu vou fazer alunos, o que é que eu sou? Professor. Eu vou dar aula. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ordena é que ensinemos a mensagem de Jesus para as pessoas. Propaguemos a mensagem de Jesus para os povos. Cristo morreu pela humanidade e nos mandou que propagássemos a sua mensagem para todas as pessoas ouvirem, escutarem e estarem atentas. Então, uma das funções do pastor é ensinar. Pastores ensinam. Pastores ensinam de forma oral. A palavra do pastor tem que ser uma palavra didática, uma palavra clara, uma palavra que dê para entender. Porque não adianta vir aqui citar 500 teólogos, 400 teorias, fazer uma mensagem absolutamente
culta, erudita, e todo mundo dizer assim: eu não entendi nada que ele disse, mas falou bonito. Não entendi nada, mas até que soou bacana. O propósito da mensagem do Senhor não é soar bacana, é que ela ensine. Pastores ensinam. Pastores ensinam também na prática. Por exemplo, quando entramos na casa do Senhor, cabe aos pastores mostrar como nós nos comportamos na casa de Deus. Reflexão, reverência, oração, porque nós estamos ensinando com o nosso comportamento, com a maneira com que agimos no momento da oração na comida, a maneira com que nos portamos junto dos nossos irmãos em Cristo, na nossa casa, junto da esposa, junto do marido, junto dos filhos. Nós temos que ensinar através do nosso comportamento. Não podemos ser agentes da mentira, temos que ser agentes da verdade. Mas o pastor não ensina apenas aqueles que já são salvos pela fé. Ele ensina nos meios onde Deus o coloca. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Então, onde o ministro do Evangelho está, ele deve influenciar. Eu me lembro de um ministro do Evangelho que foi trabalhar num comércio, e os colegas daquele comércio eram promíscuos. As piadas que contavam na hora do almoço eram terríveis. E quando o pastor entrou ali, naquele lugar para trabalhar, as pessoas logo o deixaram de lado, dizendo: olha, lá vem o crente. Mas o tempo passou e esse homem foi impondo um respeito de comportamento, porque ele estava atento às necessidades dos colegas, e quando precisavam de um conselho, vinham falar com ele. Quando precisavam de uma orientação, vinham pedir a ele. E quando precisavam também de tomar uma decisão empresarial, vinham se aconselhar se deveriam fazer ou não. Em 2 anos, o ambiente daqueles 20 funcionários ficou completamente modificado, porque havia ali um homem de Deus que brilhava no meio das trevas. Nós ensinamos, e isto vale para você que não é pastor. Nós ensinamos com a palavra e nós ensinamos também com o nosso comportamento. Disse Jesus para os apóstolos que eles deveriam indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. A palavra batizo em grego significa mergulho. Então era usado pelas lavadoras de louças na beira do rio, quando elas pegavam a louça, o pote, e mergulhavam aquele pote na água. Isso era batizar. João Batista, quando chegou, ele batizava o povo no Rio Jordão, simbolizando a limpeza que estas pessoas deveriam ter em sua vida para a chegada do Messias. O próprio Senhor Jesus Cristo foi mergulhado. Depois, quando Jesus deu ordem aqui para que indo fizessem discípulos em todas as nações, ele completou dizendo: quem for feito discípulo deve ser o quê? Deve ser o quê? Batizado. Deve ser mergulhado. E não deve ser batizado de qualquer forma. Ele deve ser batizado em 3 nomes. Quais são esses nomes? Nome do Pai, nome do Filho. Ali estava, ainda que o título não exista, a Santíssima Trindade. Ali estava a Santíssima Trindade sendo invocada na vida de discípulos que se tornavam cristãos. E foi por isso que a igreja cristã, na era apostólica, cresceu. Ela
ela discipulava, ela ensinava a palavra, e depois aqueles que recebiam a fé eram mergulhados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, no seu último capítulo, diz a ordem dos fatos para a vida dos discípulos: quem crer e for batizado será salvo. Não diz quem for batizado e depois crer. Esta não é a ordem dos fatos. Também diz que a pessoa deve ser mergulhada. Um pouquinho de água na cabeça do batizando não é mergulhado, a menos que uma pessoa se afogue com uma gota d'água. Aí é uma questão de saúde. Mas na verdade, o mergulho tem que ser com bastante água para simbolizar a morte do velho homem e o nascimento de uma nova pessoa. Hoje nós temos igrejas que não batizam. Elas agregam as pessoas. De onde você veio? Eu vim de determinado lugar. Como que era o batismo lá? Lá eu batizei de nenezinho. Venha para cá também, você é muito bom. Batismo é um só mesmo. E você veio de onde? Eu vim de tal lugar. Como é que você foi batizado? Fui batizado em nome do Senhor Jesus. E o Pai e o Espírito Santo apareceram lá? Não, só tinha o nome. Mas vem, não tem problema. E você foi batizado? Não, eu não gosto dessas coisas. Não tem problema, pode vir também. E assim nós estamos criando igrejas de agregados e não de congregados. Nós estamos criando igrejas que são um ajuntamento heterogêneo de pessoas com fé diferente, quando na verdade os apóstolos eram homogêneos na sua fé e todos eles batizados do mesmo jeito. E assim os discípulos, os pastores devem conduzir os que vão se convertendo a Cristo ao cumprimento da lei do Senhor. Seja mergulhado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ponto final. Em terceiro lugar, diz o Senhor Jesus: portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Uma coisa é ensinar alguém a seguir a Cristo. Outra coisa é ensinar a ele tudo o que é necessário para amadurecer na fé, para ser um crente melhor, para conhecer as nuances da palavra do Senhor. Nós devemos crescer na graça do Senhor, como disse Paulo a Timóteo: persiste em ler e em estudar até que eu volte. Um pastor, segundo a palavra de Deus, ensina a Bíblia, ensina a palavra. Nós não precisamos criar novas leis, não precisamos criar novas normas, nós só precisamos ensinar a palavra, e isso nos basta, porque ela é suficientemente completa para nos ensinar todo o conselho de Deus. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? A mesma coisa que aconteceu no tempo de Constantino. Constantino, imperador de Roma, ganhou a guerra pela cruz que ele viu no seu sonho e impôs sobre Roma que todos se tornassem cristãos. Então cada um pegou o seu ídolo, Apolo, Ísis, Osíris, Baco, e foi entrando na igreja e deram um banho de cristianização nos seus ídolos. Um virou São José, outro virou Santa Maria, outro virou São Pedro, outro virou São João. Então era a mesma idolatria, mas com roupas diferentes. Precisamos aprender da palavra para não inventarmos moda
dentro da casa do Senhor. Então, o que tem acontecido nos dias de hoje? Não se ensina mais a palavra de Deus nas igrejas. Às vezes uma determinada igreja constrói um palácio, é uma coisa imensa, grande, com colunas. Quando você entra, é um grande salão, um grande galpão. E aí você pergunta, onde estão as salas de aula para aprender a palavra? Não precisa, aqui não tem escola dominical. Ué, mas como é que vocês já não precisa aprender? Deus vem e revela alguma coisa, a gente fala e pronto. Porque quanto menos ensinar da palavra, mais manipuláveis se tornam as pessoas nas mãos destes líderes que se afastaram do Senhor Jesus e ensinam o seu próprio evangelho. Uma das grandes forças das igrejas bíblicas é o ensino das Escrituras Sagradas, versículo por versículo, livro por livro, tema por tema, doutrina por doutrina. Era a força dos puritanos antigamente, era a força dos pietistas antigamente, era a força dos que estavam nos movimentos de santificação dos séculos 18 e 19, estudar a palavra. E um pastor que leva em consideração este texto, ele faz discípulos, ele batiza e ele gradua estas pessoas no conhecimento da santa palavra de Deus. Não é graduar com cursos apenas, é ensinar o crente como agir e como reagir nas diversas situações da sua vida. A igreja deve ter na sua orientação tudo o que precisa. Não temos que ter medo dos assuntos. Como o crente deve se vestir, como uma mulher deve se portar e se vestir, e um homem também, como nós devemos agir nos nossos divertimentos, qual deve ser a nossa prática como solteiros, e na qualidade de casados, qual deve ser o nosso compromisso conjugal, como devemos nos portar diante da nação e das leis civis, como nós devemos considerar o pecado, qual é a doutrina do céu, do inferno, dos demônios, dos anjos, o que é a ceia do Senhor, quais são os seus valores, o que é o batismo, como ele se compõe, como executar a disciplina no seio da igreja, como se reconciliar com um irmão, de que maneira eu devo ter comunhão com as outras pessoas. A música que se toca aqui é papel também do pastor orientar e fazer um filtro para que se cante o que está na palavra, não o que está na mídia, não o que está em moda. Vou fazer isto, como dizem alguns, para segurar os jovens. Meu irmão, não somos nós que seguramos os jovens, é o Espírito Santo que regenera, que convence, que atrai para Jesus. Eu posso amarrar uma corda no seu pescoço, mas eu não consigo amarrar o seu coração. Quando nós pregamos a palavra, não temos que adaptar a igreja ao mundo. Como diz o livro de Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu louvo a Deus porque os irmãos têm um excelente e maravilhoso pastor. Pastor Jared, pelo pouco que eu o conheço, e pelo muito que eu já ouvi a respeito dele, tem deixado um rastro de fidelidade à ordem de Jesus. E um homem destes deve ser honrado, respeitado, amado, valorizado e seguido. Portanto, meus irmãos, toda expressão de amor, de carinho, de reconhecimento, de apreço, de ternura que derem ao seu pastor no dia de hoje,
e em decorrência do dia de hoje, em todos os dias, será um cumprimento das Escrituras que dizem: a quem honra, honra. E o nosso pastor deve ser amado pela sua fidelidade às Escrituras Sagradas. Que ele tenha a felicidade de sentir este amor, este afeto, esta ternura, este carinho, este valor, porque nos dias de hoje, pastores fiéis às Escrituras Sagradas estão acabando. Estão trocando os pastores dos púlpitos hoje por homens de negócio, por homens que agregam mídia, que ganham likes, ou que custem pouco para a igreja, porque para a igreja, nos tempos da palavra de Deus, onde se dizia digno é o obreiro do seu salário, e aqueles que pregam bem dignos de duplos honorários em virtude da fidelidade, hoje igrejas dizem, nem precisamos de pastor, custa caro, ou então vamos pegar um baratinho, para não termos problemas. Pastores bíblicos não são problemas, são a solução. E as igrejas devem amar os seus pastores. Mas estas ordens aqui não são só para os pastores, porque Jesus não falou só aos 12 apóstolos, mas ele falou com 500 pessoas, e extensivamente fala com cada um de nós, para que a nossa influência seja semelhante. Que eu faça discípulos através da minha palavra e do meu testemunho, que eu conduza aqueles que vão se convertendo ao batismo, e que através do estudo bíblico eu possa conduzir pessoas à maturidade cristã. Que Deus nos fortaleça, nos ajude e faça de nós exemplos vívidos de que ainda existem boas igrejas, bons crentes e 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.